Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Na semana passada, os nossos estudos encerraram quando aqueles 3 irmãos nossos haviam saído do centro espírita e indo em direção à casa, né, foram abordados pelas entidades. 2 espíritos que vampirizavam as energias do rapaz se uniram ao rapaz e um senhor se uniu à senhora, né? E eles iam dialogando, reclamando, quando a filha, né, mais nova, intuída, né, por Alexandre, diz a eles que a procura, porque o rapaz havia dito para eles que ele procurava desenvolver-se mediunicamente, justamente com o objetivo de livrar-se daquelas emoções, daquelas sensações e daqueles pensamentos terríveis que ele tinha a respeito de sexo. E aí Alexandre, inspirando a menina, diz a eles, né, através da menina, que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Que antes de qualquer coisa nós precisamos armar o nosso coração com luz, amor e sabedoria, né? Para que nós possamos beneficiar as entidades que nos acompanham, perturbando e influenciando as nossas vidas. Que a reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, né? E que antes de nós cogitarmos o desenvolvimento da mediunidade, ou seja, o desenvolvimento da capacidade psíquica, a gente deveria, antes de fazer essa atitude que ela é prematura, nós deveríamos procurar a elevação de nossas ideias e de nosso sentimento, que cabe a nós, né, aprender em primeiro lugar a viver espiritualmente, embora nós ainda estivéssemos vivendo na carne, que precisaríamos viver a vida do espírito. A resposta que a jovem havia dado, a forma como ela absorveu, como ela interpretou e como ela passou a ideia de Alexandre aquelas 2 pessoas, impressionaram, deixaram assim surpreso o André Luiz, né? Mas André Luiz percebeu que aquilo lá não provocou interesse nenhum nos 2, né? Nos 2 que estavam sendo vampirizados, tanto na mãe como no irmão, porque eles estavam quase que neutralizados pela ação dos vampiros habituais que os acompanhavam. A mãe e o filho, pelo contrário, apresentavam funda contrariedade ante a palavra cheia de luz que a menina havia falado. Muito pelo contrário, aquilo desconcertava ele. E aí a mãe, mais do que depressa, disse à filha, né, contrafeita: você não tem direito, você não pode opinar sobre esse assunto, né? Mostrando que ela era boa cultivadora, né, do sofrimento antigo, daquelas recordações, gostava de ficar se lamentando, né? E disse à filha: olha, só quando você atravessar os caminhos que os meus pés já cruzaram, passar tudo aquilo que eu já passei, você vai perceber como é difícil, né, manter a paz e a luz no coração. Mais do que depressa, o filho também foi na mesma embalada, né, e falou para a mãe: se algum dia, né, você experimentar as sensações e os pensamentos que eu alimento, que eu sinto dentro de mim, as influências que eu sinto, você vai ver como é difícil também. E eu estou fazendo aquilo que eu posso por me desvencilhar desses pensamentos, dessa ação sombria. Sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, né? Diante da reação dos 2, André Luiz ficou assim, perplexo, né? E diante da perplexidade do André Luiz, o Alexandre tirou a mão da fronte da menina que estava inspirando ela,
para orientar André Luiz. E aí ele orienta ela que na realidade aquele senhor, aquele espírito que acompanhava a senhora, era o seu ex-esposo, né, da existência atual. E que durante a sua existência ele não desenvolveu nenhuma possibilidade espiritual, nenhum conhecimento espiritual, nenhum conhecimento a respeito da vida eterna. Que muito pelo contrário, ele viveu de uma maneira egoísta dentro do lar, dentro do ambiente doméstico. E que aqueles dois espíritos que acompanhavam aquele jovem, né, que se apegavam ao jovem, eram dois espíritos ignorantes e perturbados que ele adquiriu no meretrício. Sabe essas regiões aqui da crosta terrestre? Um quarteirão onde existem prostitutas, onde se pratica a prostituição, casas de meretrício. Ele tinha gosto por frequentar esse lugar, por conversar com essas pessoas. E nesse ambiente de meretrício, ele acabou adquirindo aquelas duas amizades, né? E diante do espanto, André Luiz se espantou, né? Poxa vida, o simples fato de você frequentar, de você ter essa ideia, você atrai essas pessoas. O Alexandre explicou para ele que o ex-esposo daquela senhora que acompanhava ela, ele se uniu a ela apenas pela união de corpos, para atender às conveniências vulgares da vida humana, né? E passou a existência inteira dele sem aproveitar o tempo para um aprendizado enobrecedor, ou seja, foi completamente sem ideal. Que tanto ele como a esposa estavam interessados em fluir todas as gratificações do sentido, ou seja, comer bem, viver bem com conforto, né? Ter as emoções do sexo. E quando ele desencarnou, né? O que aconteceu? Ele desencarnou sem nenhuma possibilidade espiritual, sem nenhum ideal enobrecedor. Ele não se sentiu forte o suficiente para abandonar o ambiente doméstico e ir viver a vida espiritual, né? Ele acabou ficando apegado dentro de casa, justamente aonde ele tinha todo aquele conforto, a zona de conforto dele, né? E a esposa, somente depois que ele desencarnou, foi que ela começou a procurar, né, o conhecimento da vida espiritual, começou a se preocupar com a vida espiritual. Quanto ao rapaz, né, ele começou com essas leviandades, frequentando essas zonas, né, esses lugares de meretrício, e isso acabou criando laços, ou seja, essas entidades, observando o gosto dele, observando o magnetismo pessoal dele, acabou se apegando, gostando dele, né, da companhia dele. Ele fez amizade com com uma grande quantidade de espíritos dentro do meretrício. Mas se destacavam esses dois espíritos, justamente porque eles eram mais persistentes e porque o magnetismo, né, pessoal, tanto dos espíritos como do rapaz, tinha uma sintonia integral, ou seja, os dois conseguiam ter o mesmo tipo de sintonia magnética, o magnetismo pessoal deles era muito igual. E o rapaz, sem ter um conhecimento vasto, né, sem saber o quanto que aquilo ali era prejudicial para ele, frequentando essas regiões de meretrício, ele acabou se tornando uma presa inconsciente, ou seja, ele fazia aquilo inconsciente. Aqueles pensamentos que ele nutria, ele achava que na realidade eram deles mesmo, já eram dele antes e agora era sugerido, mas ele já achava isso daí. André Luiz ficou assim compadecido de ver aquela situação em que viviam aqueles espíritos, tanto os desencarnados como os encarnados. E a pergunta que ele faz ao Alexandre, a primeira intervenção que ele faz por eles é a seguinte, ó, mas não haverá um recurso de libertar eles, né? André Luiz disse que falou isso aí até emocionado, né? E disse que o Alexandre sorriu, né, paternalmente, como se fosse um pai, e considerou.
mas quem vai conseguir romper eles, né? São eles que gostam de ficar junto desse jeito, eles são atraídos um para o outro. Nunca faltou a eles o auxílio exterior, né? Eles é quem gostam de estarem juntos, porque uns alimentam os outros da sensação sutil que é do gosto deles, né? E se alguma pessoa, se alguém estiver perto e não sondar os seus pensamentos íntimos, as suas cogitações, os seus desejos, não vão conseguir perceber que eles são iguais nas afinidades e nos gostos. Agora que eles estão sentindo algum desconforto, eles procuram os elementos de libertação. Aproximaram-se da doutrina espírita, da fonte do esclarecimento elevado, estudam um livro, sentem-se cansados da situação e experimentam realmente o desejo de uma vida nova. E Alexandre diz, olha, mas não é bem assim, né? Na realidade, esse desejo é mais dos lábios do que com o coração, né? É uma aspiração, ou seja, é uma vontade muito vaga, quase nula. Se eles, de fato, cultivassem uma resolução positiva, quisessem realmente mudar, transformar as suas forças pessoais, tornando elas determinantes, né? Através de uma ação regeneradora, realmente procurando melhorar, seria diferente. Mas o que acontece? Eles estão esperando um milagre. Eles estão esperando que algum benfeitor espiritual chegue lá e tire esse problema que eles estão. E isso não tem jeito, porque eles estão renunciando justamente às energias que lhes são próprias, ou seja, a força de vontade, o bom ânimo, que são as únicas alavancas de realização neste campo. Pela segunda vez o André Luiz, né, tentou uma nova intervenção em favor desses espíritos. Disse, mas nós não poderíamos provocar a retirada, certo? Afastar esses espíritos, tirar esses vampiros daí inconscientes. E aí o Alexandre diz, mas quem que é os interessados nisso, né? São tanto o rapaz como a senhora. E esses interessados com certeza forçariam a volta deles para junto deles, porque eles vão sentir falta. E falou para ele, olha, não faltou essa tentativa nossa. O plano espiritual superior tentou essa forma de beneficiá-lo. Mas quando nós retiramos o esposo de perto da esposa, o que aconteceu? Ela começou a sentir muita saudade, sentir falta do esposo, começou a chorar, começou a reclamar que vivia sozinha. Quando afastou os dois espíritos de perto do rapaz, o que aconteceu? Esvaziou dele aquela imaginação, daqueles delírios sexuais que ele tinha, que era sugerido para ele na mente, acabou desaparecendo. Ele não conseguia mais aquelas imaginações ilusórias. Com isso, ele acabou se sentindo menos homem. Ele sentiu que ele estava ficando acabado, né? E na realidade, eles começaram a expedir reclamações mentais, de que estavam muito tristes, de que estavam muito sozinhos, né? E essas atividades interiores, essas cogitações que eles alimentaram dentro deles, constituíram por verdadeiras invocações, chamados aos espíritos superiores, carregado de um magnetismo vigoroso, né? E justamente formado por esse desejo constante. E essa invocação e esse desejo constante acabaram fazendo por agregar de novo os companheiros infelizes. André Luiz, vendo aqueles espíritos que estavam abraçados ali a eles, em todos os lugares que eles iam abraçar daquele jeito, André Luiz faz uma colocação, fala, mas escuta, mas eles vivem sempre assim, imantados no outro, sempre abraçados, em todos os lugares onde eles vão. E Alexandre então esclarece, olha, quase sempre. Porque é uma questão de satisfação mútua, né? Eles estão satisfeitos desse jeito, né? Nessa permuta contínua de emoções, de impressões íntimas. E aí o André Luiz, pela terceira vez, né? Ele intervém novamente, fala assim, preocupado em fazer algum bem àqueles espíritos, ele diz assim, mas quem sabe nós não poderíamos conduzir essas entidades a um fortalecimento,
doutrinar elas, incentivando o equilíbrio, incentivando a ter o respeito próprio, né? E Alexandre então orienta ele: olha, semelhante recurso, André, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com perseverança e com método preciso, né? A gente observou que eles estavam no centro, estudando, sendo orientado, né? E Alexandre continua: todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados, eram os espíritos encarnados, que se converteram num poderoso imã que atraía aqueles espíritos para ele. Ele disse assim: nesse caso, a medida exige tempo, tolerância fraternal, né? Dizendo a ele que tinha um número considerável de espíritos benfeitores do mundo espiritual trabalhando nesse caso, inspirando ensinamento, inspirando orientação, inspirando as informações que passavam para ele, inspirando livros, e que era preciso que os ensinamentos, que esse material, que esses recursos que fosse passando para aqueles espíritos começassem a dar os seus frutos, né? E aí Alexandre tranquiliza o André Luiz, dizendo assim: ó, de qualquer maneira, fique tranquilo, que toda assistência tem sido prestada aos nossos irmãos. Se ainda não aconteceu a libertação, se eles ainda não conseguiram a melhora que eles precisam, essa libertação que eles precisam, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância em que eles vivem voluntariamente escravizados, certo? Ou seja, eles estão colhendo aquilo que eles semeiam. Aí nesse instante o Alexandre chama a atenção de André Luiz para que eles voltem novamente a se fixar a atenção no diálogo, na conversa que estava fazendo entre o trio ali, né? E o rapaz então falou de uma maneira assim, em tom entristecido: olha, eu faço o que eu posso, entretanto não consigo obter tranquilidade interior. E a mãe, né, aproveitando a deixa daquela pessoa que apoiava o seu estado íntimo, já fala para o filho: olha, ocorre o mesmo comigo. Eu só sinto um pouquinho de melhora. A única melhora que eu sinto é quando eu estou dentro do centro, que nós estamos fazendo as nossas preces coletivas. Logo que eu saio da casa religiosa, logo em seguida, eu sou acometido das piores emoções que me assaltam o espírito. Eu vivo sem paz e sem apoio, né? E aí ela faz uma reclamação: meus filhos, é cruel a vida no mundo, como um náufrago sem orientação. E o menino também, apoiado nas considerações da mãe, que fortalecia, né, as impressões nocivas em que ele trazia na mente, fala para a mãe: ó, compreendo, mamãe, né? Eu não sei como posso resistir os pensamentos amargos que me vêm à mente todos os momentos. E aí ele finaliza com uma frase dizendo assim: ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos, como sagrada fonte de sublime consolação. Nesse instante, aproveitando a frase que ele falou a respeito do Espiritismo, Alexandre volta, né, a colocar a mão sobre a fronte da menina para lhe inspirar, né, para lhe intuir aquilo que ela deveria falar. E a menina então diz em tom de respeito e carinho: concordo em que o Espiritismo é manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola da preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar a obrigação do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza,
não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia dos orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros do glorioso serviço no bem. Tão generoso, fortes, sábios, felizes quanto eles são. E modificando a inflexão da voz, desejosa de demonstrar ternura filial que lhe vibrava na alma, e também muito lúcida, percebendo que aqueles pensamentos que chegavam a ela, que ela estava falando com facilidade, não era dela. Ela fala para a mãe, né, num tom maternal: mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo de minha consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Nesse momento o Alexandre interrompe, né, a inspiração magnética, né? André Luiz estava perplexo, né, diante da facilidade que aquela menina tinha de receber, interpretar e passar o pensamento de Alexandre, né? Fazia menos de uma hora que na sessão de desenvolvimento mediúnico ele havia observado o quanto era complexo para eles a psicografia. Nenhum conseguia receber nada do alto, nenhuma sugestão, nada para psicografia. No entanto, ali a menina estava recebendo de uma maneira muito clara, né? E aquilo impressionou ele. E sem nenhuma vacilação, o Alexandre explicou para o André Luiz o que estava acontecendo naquele momento. E disse assim: ó, André, aqui você está observando o trabalho simples da transmissão mental. E aí oferece para ele que o intercâmbio de pensamentos é movimento livre no universo, certo? Que tanto os desencarnados como os desencarnados em todos os setores das atividades terrestres vivem na mais ampla permuta de ideias, e que cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e de recepção, e que cada um de nós atraímos as mentes que são exatamente iguais à nossa. E nos agrada aquelas que são iguais, né? E aí ele dá uma relação, ele diz assim que os tristes agradam os tristes, né? Se a gente observar a ideia, a gente vai ver. Quando uma pessoa está triste, se você apoia ela, se você fala, é verdade, não sei o que, ela fica junto com você. Se você falar para ela, não, isso não é assim, você precisa ser forte, você precisa mudar, você precisa ter força, a pessoa dali a pouco ela se cansa de você e vai embora. Se você quiser ficar junto com ela, você precisa alimentar aquilo que ela tem junto. Ele diz que os ignorantes acabam se reunindo, e a gente vê isso mesmo, né? A gente vê que as pessoas que gostam de piadinhas, as pessoas que gostam dessas coisas, as pessoas que gostam das coisas mais fúteis da vida, as menos enobrecedoras, acabam se ajuntando em um lugar para conversar, para fazer as coisas, para passar a hora, né? Para passar o tempo, como diz o pessoal, não é verdade? Existe até umas revistinhas que chama Passatempo, onde a pessoa senta no sofá e fica escrevendo ela durante o dia inteiro sem pensar, né? Para conseguir matar o tempo. E ele diz que os criminosos comungam as mesmas esferas. E a gente vê que realmente as mentes criminosas acabam se juntando para o tráfico de droga, para idealizar crime,
para planejar roubo, não é verdade? E ele diz que as mesmas coisas acontecem com os bons, que eles estabelecem os laços recíprocos e acabam se juntando para o trabalho de realização. Ou seja, nós vemos casas religiosas, nós vemos creches, nós vemos hospitais, todos feitos graças à união de pessoas com esses ideais enobrecedores que acabam se juntando pelos pensamentos que eles nutrem. E aí Alexandre, continuando a orientação de André Luiz, disse que ali naquele momento ele via o fenômeno intuitivo, né? E que com maior ou menor intensidade, aquilo era comum a todas as criaturas humanas, não só no plano construtivo, como era o caso da menina, mas também nas expressões menos elevadas, indicando a senhora e o filho. Ele diz assim: olha, esses dois estão completamente ambientados à exploração inferior dos amigos desencarnados, presas da ignorância e da enfermidade. Com eles estabeleceram um perfeito comércio de vibrações inferiores. Eles falam aquilo que os vampiros, né, sugerem a eles. O que esses espíritos inferiores falam para eles. Porque eles transformaram esses dois espíritos em hóspedes efetivo, ou seja, para sempre, constantes, né, das suas possibilidades, tanto física como psíquica. E aí ele pega e indica a jovem e diz: ó, e permanece sobre a nossa análise também essa jovem aí, que presentemente ela tem 16 anos de idade na existência terrestre. As suas disposições é muito diferente dos dois, né? É muito diferente, porque ela consegue receber os nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente dito, né, num processo técnico de mediunidade, ou seja, não havia ali uma incorporação, uma comunicação do espírito de Alexandre, mas o abençoado trabalho de espiritualização, ou seja, aquela moça, por causa do padrão mental dela elevado, do sentimento que ela cultivava, ela conseguia receber as informações de Alexandre. E indicou a moça, ela estava cercada por um halo de luz, ou seja, a sua aura, ela estava em expansão. O magnetismo pessoal dela estava em expansão, ela estava toda iluminada ali naquele momento, ela alimentava forças edificantes, ela emanava pensamentos bons. E aí Alexandre diz que aquela moça ainda conservava no organismo físico que ela tinha vindo quando ela foi reencarnar, a mesma pureza, né, e os mesmos recursos que ela recebeu dos benfeitores espirituais na preparação da sua reencarnação, dizendo que ela ainda não tinha sido conduzida ao plano das emoções mais fortes. Por isso, as suas possibilidades de recepção no domínio da intuição se conservavam claras, né? Ela conseguia receber com clareza aquilo que os benfeitores passavam para ela. E também ela era muito maleável, né? O espírito conseguia ter facilidade de transmitir essas coisas para ela. Dizendo, olha que orientação, que as células do corpo físico da moça ainda se conservavam absolutamente livre da influência tóxica. Ou seja, ela não bebia, ela não fumava, não tomava tranquilizante, não tomava ansiolítico, não tomava nenhum medicamento que acabava intoxicando as células do corpo. Dizendo que os seus órgãos vocais, né, por enquanto, não estavam viciados na maledicência, na revolta e na hipocrisia, né?
que os seus centros de sensibilidades não sofreram desvios até aquela hora. Ou seja, ela não era uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, uma pessoa temerosa, uma pessoa insegura, né? E com isso, o seu sistema nervoso gozava de uma harmonia invejável e que o seu coração era envolvido de bons sentimentos, ou seja, ela era uma pessoa boa, era uma pessoa de sentimentos bons, né? Comungava-se com as belezas eternas, ela conseguia vislumbrar a natureza como uma bênção de Deus, e através disso encontrou na doutrina espírita o consolo e as respostas para suas indagações mais íntimas, e ela conservava assim uma crença sincera e consoladora. Outra coisa que vinha em favor da moça, ela não tinha débitos, certo, muito graves no passado, certo, ela não tinha um inimigo, uma obsessão. Essa condição isentava ela daquela presença daquele inimigo junto com ela, né? Ela não atraía esses espíritos. Ela simplesmente não alimentando pensamentos e nem paixões aviltadas, ela fechava as portas das influências dos espíritos inferiores. O padrão mental dela era mais elevado do que aqueles padrões inferiores, né? E a falta de um inimigo, a falta de um espírito obsessor junto com ela, fazia o quê? Deixava ela livre. Ela podia refletir com exatidão os pensamentos mais íntimos dos benfeitores espirituais, tudo aquilo que ela recebia, justamente porque ela vivia mais a vida pelo espírito imortal que ela era, naquelas atuais condições em que ela se encontrava, que bastava a permuta, né, magnética, ou seja, quando Alexandre se aproximava dela, o halo luminoso da aura de Alexandre adentrava aquele halo luminoso que a moça também exalava. Essa permuta magnética bastava para que ela pudesse traduzir todos os pensamentos de maneira correta de Alexandre. André Luiz faz uma pergunta, fala, mas então isso já, essa moça está numa condição bastante pura, né? Ela vai continuar assim, com essa facilidade de transmissão dos pensamentos dos benfeitores espirituais por todas as vidas? Alexandre falou, nem tanto, não vai assim não. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual, né? Ela tem as possibilidades de realmente continuar assim, está na mão dela, né? A possibilidade de vencer, de ter êxito na existência. Ela pode vencer o jogo da vida, mas vai depender dela, ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre para fazer aquilo que quer no plano físico. André Luiz então olha para, começa a dar aquela pensada, né? Aquela meditada, né? E fala para então é fácil, não vai ser difícil, por exemplo, para que todos nós, para que todas as criaturas da Terra se preparem, né, para receber a influenciação superior, né? É fácil, é só a gente não beber, não fumar, cultivar bom pensamento, né? E aí a gente vai conseguir se manter dentro daquele padrão de influência o plano espiritual vai conseguir influenciar a gente, né? E Alexandre concorda com ele. Alexandre diz assim, olha, que todas as almas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes o programa de trabalho e de iluminação, independente da técnica de mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Ou seja, qualquer pessoa que vive uma vida reta, honesta, sincera,
em serviço ao próximo, prestando realmente serviço à humanidade, equilibrada nos seus sentimentos e nas suas emoções, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos, recebendo dele as orientações do programa de trabalho que tem que desenvolver e as necessidades que tem para se iluminar, independente de estar dentro do espiritismo, de estar dentro de uma casa religiosa, né, a pessoa consegue se manter um intercâmbio com o plano espiritual superior. E Alexandre arremata o capítulo e a lição dizendo que não há privilégio na criação, que existem sim trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja aonde for. As considerações de Alexandre deixaram André Luiz muito emocionado, né? E com a cabeça, como ele sempre fala ao final de cada capítulo, com a cabeça cheia de sugestão para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse refletir, para que ele pudesse meditar. E é essa a sugestão de André Luiz para nós, para que nós possamos levar esse material, né? Que nós possamos dar uma relida nesse capítulo, né? E procurar identificar dentro de nós essas sugestões que às vezes a gente tem de justificar o nosso sofrimento, justificar os nossos problemas, de gostar das lamentações, de viver vivendo como vítima, certo? Que isso acaba prejudicando muito a nossa existência. Ter uma visão superior, aonde a gente possa entrar em intercâmbio com os benfeitores espirituais, nos afastando dos espíritos que têm como objetivo utilizar as nossas energias inferiores para alimentarem-se e alimentar as nossas energias inferiores, que nós trazemos em nossas tendências. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos.